Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Quero louvar a Deus por esta oportunidade em que o Senhor nos concede estarmos aqui mais uma vez, reunidos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Fábio, que nos fez o convite para estarmos aqui essa noite, para podermos compartilhar a palavra de Deus. Creio que ninguém vai ter dificuldade de achar o livro do Apocalipse, é o último livro da Bíblia, é o capítulo de número 3. Quantos encontraram, digam amém. Escreve ao anjo da igreja em Sardes, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: eu sei as suas obras, ou eu conheço as suas obras. Tem nome de quem está vivo, mas está morto. Desperta, fortalece aqueles que ainda estão vivos, mas estão prestes a morrer. Lembre-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Guardai, arrepender-te, porque se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis o dia e a hora que sobre ti vireis. Mas ainda tem Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Estes andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos. Versículo 5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome perante o meu Pai e perante os anjos do céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantos podem dizer amém? O texto que nós acabamos de ler, para mim é um dos textos que me chama mais atenção na Bíblia. Desde quando eu era adolescente, quando meu líder, ele estava treinando alguns jovens para fazer parte dos pregadores, ele chamava a gente para ler um versículo, e esse versículo me chamava muito a atenção. Minha mãe também lia muito esse versículo para mim. Então, desde quando eu era criança, na minha fase da adolescência, eu gostava muito desse versículo. E depois, quando eu comecei a pregar, eu comecei a estudar esse versículo e percebi o quanto esse versículo, ele se encaixa exatamente, talvez entre as 7 igrejas que fora citada no livro do Apocalipse. Talvez a igreja de Sardes seja a igreja mais próxima e o que mais se assemelha à igreja da nossa época. Uma igreja que tem nome de quem está vivo, mas na verdade ela está morta. E é isso que eu venho falar nessa noite para os irmãos. A aparência, a espiritualidade cênica que a igreja está vivendo. Não só a igreja, eu não estou citando aqui a igreja do Jardim Miriam, mas estou dizendo a igreja do modo geral. A igreja do século 21 tem sido uma igreja que tem fama, ela tem nome, ela tem status de uma igreja fervorosa, mas na verdade tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas só tem nome de quem está vivo, mas está morto. Não é novidade para ninguém o que eu vou dizer agora no começo desta mensagem. Existe uma crise instalada dentro do Brasil, uma crise financeira, uma crise moral, uma crise em muitas áreas, mas tem uma crise em que nós estamos vivendo muito antes da pandemia, que é uma crise espiritual, que nós estamos vivendo dentro das nossas igrejas. E infelizmente, muitas pessoas tentam maquiar essa crise, muitas pessoas tentam levar e empurrar com a barriga, mostrando que está tudo bem. Já foi dito hoje aqui neste culto
Era para muitas pessoas estarem aqui. Foram escaladas para estarem aqui. E antes a desculpa era: estou trabalhando muito, estou estudando muito, eu não tenho tempo de ir para a igreja porque chego cansado. E qual é a desculpa agora? Porque nós não estamos trabalhando como estávamos trabalhando antes da pandemia. As faculdades estão fechadas, estamos estudando à distância. Qual é a desculpa agora? Por que é que a igreja não está mais frequentando os cultos? Porque tem nome de quem está vivo, mas está morto. E eu me enganei. Eu estava pensando, depois da pandemia, a igreja vai voltar fervorosa. Os irmãos vão brigarem para vir para o culto. Eu imaginava que a igreja está em casa. Eu não vejo a hora do culto voltar. Eu quero ir para a igreja. Mas infelizmente eu estava errado. Tem muitas pessoas levantando a mão para o alto, dizendo: graças a Deus que não está tendo culto. Eu nem queria ir para o culto mesmo. Porque tem nome de quem está vivo, mas na verdade está morto. E essa crise veio para dividir os bodes das ovelhas. Para mostrar quem é quem de verdade. Porque o crente de verdade não precisa de igreja para ser crente. Ele não precisa de culto ou de templo para servir a Deus. Ele é vivo fora da pandemia. E ele é vivo dentro da pandemia. Você pode levantar a tua mão para o céu e dar glória a Deus? Tem nome de quem está vivo, mas está morto. E às vezes, já vamos entrar na exposição, só para você entender a introdução. Às vezes, quem mais percebe isso é quem está na frente do trabalho. O pastor sente o peso e pergunta: o que está acontecendo, meu Deus? Porque eu orei essa semana, eu jejuei, eu me preparei. Por que é que o céu parece que está de bronze? E você sabe muito bem do que eu estou falando aqui nessa noite. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: é hora de despertar dessa letargia espiritual. É hora de você voltar a ser sardes e afogueado, que nem você era antes. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Talvez você deve estar pensando: é só um culto de doutrina, mas eu creio que esse culto pode ser um culto que Deus pode mudar as nossas vidas. E as nossas vidas nunca mais ser a mesma de hoje em diante. A palavra sardes significa afogueada, ou até mesmo incandescente. Quando nós olhamos para a palavra sardes, ela quer dizer aquela que é acesa, aquela que brilha, aquela que é incandescente ou afogueada. Então nós entendemos que o nome sardes quer dizer alguém afogueado, alguém que brilha, alguém incandescente. E é por isso que o texto vai dizer: tem nomes de quem está vivo, tem nomes que é incandescente, tem nomes que é brilhante, mas você não é mais. A questão aqui, irmãos, que Deus nos trouxe aqui essa noite é: você tem nome de quem está vivo, ou está vivendo só pelos status que você alcançou? Quando alguém pergunta para você: está tudo bem? E você fala: está tudo bem, graças a Deus. E aí, está orando? Estou orando. Estou lendo a Bíblia. Continuo crente. Continuo com o mesmo entusiasmo do começo. Mas é isso mesmo que está acontecendo, irmão? Se você fazer uma análise da tua vida agora de 5 anos, 10 anos atrás, você ora como você orava há 5, 10 anos atrás? Você lê a Bíblia como você lia há 5, 10 anos atrás? Se eu perguntasse para alguns irmãos aqui, e isso é até meio complicado de perguntar: quantos livros da Bíblia você leu esse ano? Porque nós começamos o ano e fazemos aquela promessa: esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou fazer propósito, esse ano eu vou ler tantos livros. Já estamos no meio do ano, irmãos.
Quantos livros da Bíblia você já leu esse ano? Ou quantos livros que falam sobre teologia ou histórias da Bíblia você já leu esse ano? Agora, se eu perguntasse quantas séries você assistiu esse ano? Ou quantas horas você fica na internet? John Piper é um escritor norte-americano e ele disse uma vez: a maior função das redes sociais é provar naquele grande dia que falta de oração não foi falta de tempo. Inventamos desculpas para tudo. Mas Deus nos chama nessa noite a dizer: você tem nome de quem está vivo e está vivo? Ou só vive nos status? Versículo 1 do capítulo 3 de Apocalipse. Apocalipse vai dizer: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. Quando ele está dizendo eu conheço as suas obras aqui, ele está dizendo da estrutura da igreja. Por quê? Porque a igreja de Sardes era uma igreja que se achava autossuficiente, porque ela foi invadida mais ou menos umas 4 vezes. Não dá para trazer o contexto histórico a fundo aqui, mas se você pesquisar você vai ver, ela foi invadida mais ou menos umas 4 vezes, e todas as vezes que Sardes foi invadida, ela se reconstruía do nada, sem pedir ajuda para governo nenhum. E a última vez que Sardes se reconstruiu, antes dela ser acabada e nunca mais se reconstruir, ela se reconstruiu de uma tal forma que ela nunca foi tão bela como na última vez que ela se reconstruiu. Todos olhavam para Sardes e olhavam: olha que cidade maravilhosa, olha que construções magníficas que Sardes tem. Só que teve uma coisa que na última vez Sardes não reconstruiu, que foi o quê? A sua espiritualidade. Sardes reconstruiu tudo o que ela tinha, menos a igreja, o templo, a espiritualidade. Sabe qual é o nosso maior problema dessa geração? Corremos atrás de tudo, menos a nossa espiritualidade. Se o teu patrão te pedir para você fazer extra, você faz. Mas se tiver uma vigília final de semana, você diz que está cansado. Se o teu patrão pedir para você entrar mais cedo no trabalho, você entra. Mas quando tem consagração, não vem. Tem nome de quem está vivo, mas está morto. Só que Deus nos chama, irmão, para dizer: volta a brilhar, Sardes. Volta a ser incandescente, Sardes. Volta a resplandecer na minha presença, Sardes. Eu conheço as suas obras. A palavra eu conheço aqui no grego significa oidá. Significa eu te conheço por dentro e por fora. Eu sei quem você é. Quando todo mundo pensa que você é uma coisa, eu te conheço por dentro, diz o Senhor. Eu sei do teu íntimo. Eu sei dos teus pensamentos e da tua disposição para me buscar, diz o Senhor nessa noite. Tem nome de quem está vivo, mas está morto. A palavra oidá significa inspecionar, é examinar, é experimentar. Imagine, essa palavra experimentar aqui é saber não só a aparência, mas o que está por dentro. É mais ou menos assim essa palavra: eu te conheço por dentro e por fora. Eu te conheço e eu sei que as suas obras. É mais ou menos se eu fizer um bolo e aquele bolo está coradinho por fora assim, porque é assim que as pessoas olham por fora. Ela vê a aparência. Então você faz aquele bolo e por fora ele está coradinho, mas quando você coloca aquele palitinho para saber se ele está bom, ele sai molhado. Então por fora ele está bonito, está assado, mas por dentro ele está cru. Aí imagine se você olha esse bolo e você fala: olha que bolo gostoso. Aí eu te ofereço o bolo e você fala: me dá, eu quero. Mas quando você coloca na boca, você percebe que por fora ele está assado, mas por dentro ele está cru. Então você dá a primeira mordida e cospe.
E é assim que Deus está falando conosco essa noite. Porque você não é quente e também você não é frio. Eu estou a ponto de te vomitar da minha presença. Hoje Deus nos trouxe aqui para dizer, hoje é noite de decisão. Chega de viver essa espiritualidade cênica e teatral. Como é que está a tua vida perante Deus, meu irmão? Você ainda tem um entusiasmo de vir na casa do Senhor? Ainda tem aquela empolgação? Ainda queima no teu coração quando você lembra, hoje é culto de doutrina. Hoje é culto de domingo, hoje é Santa Ceia. Ainda queima no teu coração? Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Aleluia. Há quanto tempo você lembra aquele dia que você foi batizado, que queimou dentro do teu coração? Há quanto tempo não queima mais do teu coração? Os cultos viraram rotinas. Viraram mecânico, comum, eu vou lá, porque hoje é o meu dia de escala. E Deus está falando com alguém aqui. Talvez você só veio porque você foi escalado. E você tem medo de o pastor reclamar com você. Mas não é simplesmente para vir na tua escala. Tem que haver um desejo. Tem que haver uma empolgação. De falar, Senhor, que privilégio eu tenho de ser escalado hoje. Ah, que alegria, Senhor, estar na tua presença. Glória a Deus que hoje eu fui escalado. Oh, que privilégio. Não tem que ser nada forçado. Tem que ser um privilégio, uma honra, uma vontade que vai além de tudo que você jamais desejou. Estar na presença de Deus. Aí o pastor tem que dizer, olha, os irmãos, tem que ver, porque tem pessoas que queriam vir, você está escalado e não veio. Ai, irmão, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam reunidos em união. Deus nos trouxe aqui para dizer, se você perdeu essa empolgação, você pode levantar a tua mão em nome de Jesus. Se você perdeu essa empolgação, hoje é dia de renovo na tua vida. Oh, aleluia, hoje Deus quer restaurar o teu ânimo. Hoje Deus quer restaurar as tuas forças. Receba força em nome de Jesus. Receba força em nome de Jesus. Nós não podemos aceitar essa frieza, esse desânimo, irmãos. Talvez você está aqui me ouvindo e você está dizendo, eu estou passando por isso. Mas eu não tenho força e nem ânimo nem de entrar no quarto para orar, para falar com Deus. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te fortalecer. Deus te trouxe aqui para te animar. Oh, aleluia. É uma renovação de Deus nessa noite. Eu conheço as tuas obras. Olha o que ele vai dizer, eu conheço. Essa palavra eu conheço é por dentro e por fora, é examinar. Ele vai falar bem assim, as tuas obras. Obras aqui é ergon, quer dizer, aquilo que você está se ocupando. Deus está dizendo essa noite, eu conheço aquilo que você está se ocupando. Eu conheço a tua ocupação. Eu conheço com que você está gastando o teu tempo. Você tem gastado o teu tempo em leitura da Bíblia, irmão? Aí nós nos perguntamos, por que é que eu não sinto mais a presença de Deus? Por que é que eu não sinto mais queimar dentro de mim? Por que é que eu não sinto mais aquela vontade, aquela alegria, que quando eu ia para o culto, quando eu sentava lá no banco, eu começava a sentir uma alegria tão grande, nem precisava cantar os hinos, ou o pastor pregar, eu já sentia aquele calor e eu já começava a chorar. Por que é que eu não sinto mais isso? Por que é que eu perdi isso? É porque Deus conhece com que você está se ocupando. Se eu não leio a Bíblia,
Se eu não oro em casa, se eu não me ocupo com as coisas de Deus, como é que eu vou sentir Ele dentro de um culto? Com que você está se ocupando? Porque você não sente mais a presença de Deus. É porque o resultado do que acontece aqui é um reflexo da tua vida lá fora. Se você não busca na tua casa, se você não se dedica no teu lar, me desculpe, meu irmão, mas você não vai sentir nada aqui. Aí você percebe que às vezes os irmãos nem começou o culto direito, na oração ele já está chorando, já está sentindo Deus. No hino da harpa ele já levanta a mão com as lágrimas no rosto e já começa a sentir Deus. Por quê? Porque é um reflexo da tua vida lá fora. Com que você tem se ocupado? Talvez você está doido para ir para casa, para fazer outras coisas, para se ocupar com coisas que não agradam o Espírito Santo, mas Deus está dizendo claramente: eu conheço com que você está se ocupando. Aleluia, aleluia. Eu conheço qual o seu empreendimento. Obras aqui é empreendimento. O que você está investindo? Esse ano, olha aqui para mim, preste atenção. Esse ano, você já investiu em um livro de teologia? Você já investiu em um curso teológico online? Já investiu em alguma coisa que possa te atrair para a presença de Deus? Ou investe em outras coisas que te afastam de Deus? Eu vou dizer bem claro, essa pandemia, ela veio para mostrar quem é crente de verdade. Existem duas igrejas, preste atenção. Existem duas igrejas sendo formadas nessa pandemia. Uma igreja que vai sair mais forte dela, e uma igreja que vai sair desviada dessa pandemia. Eu tenho ouvido relato de muitas pessoas que têm abandonado a fé no meio dessa crise. Você deve ter ouvido também. Tem pessoas que estão desistindo no meio dessa crise, mas tem pessoas que estão se aproximando ainda mais de Deus no meio desta crise. Não tem culto, mas vamos fazer culto no lar. E aí, esposa, senta aí. Filho, senta aqui. Vamos cantar hino da harpa. Hoje você vai trazer a palavra. Hoje você vai orar. Não tem culto, mas nós somos o próprio templo. Vamos adorar a Deus em casa. Toma muito cuidado, irmão, para não cair nessa característica da igreja de Sardes, só ter nome de quem está vivo, mas viver uma vida de mortidade espiritual. Olha o que ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, eu conheço aquilo que você tem se ocupado. Ele vai dizer assim, ó: seja vigilante e fortalece aqueles que estavam para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas perante Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Seja vigilante, porque no meio da crise que eles estão vivendo, tem um povo lá que ainda está vivo, que ainda continua adorando a Deus, que ainda não negou a fé, mas esse pouco que resta está olhando para os que estão ao redor, está dizendo assim: se fulaninho está vivendo assim, então eu vou viver também, não tem problema nenhum. Se eles estão vivendo desse jeito, continua aí do jeito que está, então eu vou também viver assim. Mas você tem que entender que você é diferente. Você não é igual à multidão. Ainda que você seja uma minoria, continua firme na presença de Deus. Ei, jovem, ainda que você seja pouco no meio de uma grande multidão, continua servindo a Deus do jeito que você é. Não abrir mão dos seus princípios e valores. Porque não tem nada não, pode fazer assim, está dando certo para mim, também vai dar certo para você. Você é diferente. Você não é igual a todo mundo. Olha o que ele vai dizer: lembre-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guardai. Olha que interessante. Lembre-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guardai, porque se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis o dia
e a hora que sobre ti vireis. Sabe o que ele está dizendo aqui? Estamos em crise. Só que você tem que lembrar daquilo que você recebeu um dia. Lembrar daquilo que você ouviu um dia. A vida cristã não é uma Disneylândia, não é um playground, irmãos. A dificuldade vai vir, mas lembre-te, pois, do que você recebeu e do que você ouviu. Porque o que vai nos fortalecer no meio dessa pandemia, no meio dessa crise, é aquilo que nós já recebemos da parte de Deus. É aquilo que nós já ouvimos da parte de Deus. O governo pode estar em crise, o mundo pode estar desmoronando, mas há uma promessa que está sobre a igreja, qual que é? Um dia Jesus voltará e vai arrebatar a sua igreja. Lembre depois do que tem recebido e ouvido. Nada pode tirar essa certeza. Ele vai arrebatar a igreja. Lembre-te, pois. Oh, aleluia. O pastor Fábio disse: o céu é o nosso limite, irmãos. Lembre-te, pois, do que ter recebido e ouvido, guardai, vigiai, porque se não vigiares, ele virá sobre ti como um ladrão. Alguém aqui já foi assaltado? Levanta a mão só para mim saber. Quando você foi assaltado, o ladrão mandou mensagem para você: ó, vai lá tal hora, eu vou te assaltar lá, viu? Fica lá que eu vou te assaltar. Mandou? Não mandou, né? Exatamente isso que ele está dizendo. Nós não sabemos a hora que ele vai vir, mas nós temos que estar alerta a todo momento. Você que tem aquele celular caro, aquele iPhone que você parcelou em 70 vezes, quando você vai trabalhar de madrugada, você não fica mexendo nele no meio da rua 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, fica? Por que você não mexe? Porque você sabe que a qualquer momento pode passar um bandido e te roubar. Então você fica alerta a qualquer momento, você está alerta. Você está vigiando, porque você sabe que a qualquer momento alguém pode te roubar. Amém? E por que com a tua vida cristã você não é assim? Porque nós não vigiamos também a todo momento, porque nós não sabemos o dia do arrebatamento. É exatamente isso que Jesus está falando conosco essa noite. Vigiai. Fica alerta. Fica atento. E eu termino aqui. Esse ladrão que Jesus é comparado aqui em Apocalipse, não é um ladrão qualquer. Não é um ladrão, aquele ladrão pé de chinelo, que quando ele chega lá no varal, ele rouba o tênis Paraguai pensando que é original, não. Esse ladrão que Jesus é comparado aqui, não é um ladrão que confunde bijuteria com joia. Quando esse ladrão vir, ele só vai levar joias preciosas. Bijuteria não vai ser levado por esse ladrão. Lembre-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Guardai, porque se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não sabereis o dia e a hora que sobre ti vireis. Versículo 4 ele diz: mas, porém, todavia, entretanto, ainda tem Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Estes andarão comigo vestido de branco. Oh, aleluia, porque são dignos. Vestido de branco aqui, irmão, fala de pureza. Fala de vestes resplandecentes. Sabe o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que quando ele olha para o jardim Míria, ele vê alguns que se destacam. Ele vê alguns que as vestes estão resplandecentes. Aleluia. Aleluia. Ele olha e fala assim: olha, aquele ali está se guardando. Aquela ali está se reservando, e no dia do arrebatamento eu vou arrebatá-los. E o que vai acontecer? Aí no versículo 5 ele diz: ao que vencer, aleluia, será vestido de vestes brancas.
e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo ao contrário, confessarei o seu nome perante o meu Pai e perante os anjos do céu. Você pode levantar a tua mão para o céu, irmão. Aleluia. O Espírito Santo me impulsiona a dizer algo aqui para a igreja. E a mensagem de Deus para essa igreja é: o próximo pode ser qualquer um de nós. Nós não sabemos o dia e a hora que nós vamos encontrar com Jesus. E eu não estou dizendo de arrebatamento de igreja. Eu estou dizendo que Deus pode nos levar a qualquer momento para junto dEle. Você pode levantar a tua mão e dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Está tudo certo aí, irmão? Aleluia. Está tudo ok? Se hoje fosse o grande dia. Aleluia. Se hoje fosse o nosso último culto, ao que vencer será vestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo ao contrário, eu confessarei o seu nome perante o meu Pai e perante os anjos do céu. Imagine nós chegarmos lá agora no céu, e Jesus pegando na nossa mão e levando ao Pai, falando assim: olha, Pai, essa aqui é a irmã Maria, que ficou firme lá na terra e não negou o teu nome. O nome dela é Maria. Esse aqui é o irmão João, também, que não negou o teu nome. O nome dele é João. Ei, anjos, o nome desse aqui é João. E passeando conosco lá no céu. Se o teu coração não ferver mais com essas palavras, irmãos, alguma coisa está muito errada com você. A nossa maior expectativa é o céu. Oh, lemante, oh, remaciese. Nosso maior desejo é o céu. Coronavírus não pode nos amedrontar. Se o coronavírus, o maior favor que o coronavírus pode fazer para a igreja é nos levar para perto de Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade.